Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. A Assembleia aprova o orçamento 2025 com déficit previsto de 8,6 bilhões. Minas Gerais terá Estatuto da Igualdade Racial. Deputados comemoram um programa para a renegociação de dívidas dos estados com a União. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. O plenário da Assembleia aprovou o orçamento do Estado para o ano que vem. O déficit previsto passa de 8 bilhões de reais. Também foi aprovada a revisão do PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental. Os deputados ainda foram favoráveis em votação final a outros projetos, como o que institui o Estatuto da Igualdade Racial, o que garante mais segurança nas escolas e o que prevê a proteção a cães e gatos. O orçamento de 2025 foi aprovado em turno único com as alterações enviadas no dia anterior pelo governador Romeu Zema nos valores destinados à Defensoria e ao Ministério Público, aos Tribunais de Justiça e de Justiça Militar e ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares. As mudanças feitas pelo governador repercutiram nos números do orçamento do ano que vem. A receita subiu de 126 bilhões 660 milhões para quase 129 bilhões de reais. Já a despesa cresceu de quase 134 bilhões para 137 bilhões e meio de reais, segundo o governo, por gastos obrigatórios previstos na Constituição. No fim das contas, o déficit previsto subiu para 8 bilhões 590 milhões de reais. Os números levam em conta também a retomada parcial do pagamento da dívida com a União e a possível migração para o Propag, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Outra peça orçamentária, o PPAG, o Planejamento do Governo Mineiro para um período de 4 anos, também foi aprovada em turno único. O texto trata da revisão para o ano que vem. Está prevista a execução de 176 programas divididos em 988 ações. São quase 143 bilhões de reais, com destaque para as áreas de planejamento e gestão, educação e saúde. O texto ainda inclui emendas populares, resultado do processo de discussão participativa com a sociedade. As emendas dos parlamentares, tanto ao orçamento quanto ao PPAG, impactam as mais diversas áreas das políticas públicas, como as que beneficiam pessoas com deficiência. A criação dos centros regionais para atendimento aos autistas, a possibilidade da criação do auxílio para as mães cuidadoras, os cuidadores solos, que é o que nós estamos chamando do cuidar de quem cuida. Aprovamos aqui também projetos que prevê a criação de cursos de terapia ocupacional e adjacentes, como fono e outros cursos, tanto na UENG quanto na Unimontes. Entre os projetos dos parlamentares aprovados em segundo turno, um dos destaques é a criação do Estatuto da Igualdade Racial, proposto pelas deputadas Macaé Evaristo, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus e Leninha, que tem entre os objetivos enfrentar as desigualdades e o racismo, especialmente envolvendo a população negra e os povos e comunidades tradicionais. Racismo existe, Minas Gerais reproduz o racismo nas suas práticas e nas estruturas, e a gente consegue resolver isso com política pública. Para buscarmos aí a igualdade, para buscarmos a luta contra o racismo, a geração de oportunidades de igualdade na nossa sociedade, nós estamos aqui celebrando também a participação popular. O Estatuto vai iluminar para que os municípios também tenham suas políticas municipais, mas mais do que isso, tem orçamento. Por exemplo, a aplicação das multas, dos termos de ajustamento de conduta, os taxas aí possam, uma parte desse recurso, ir para o fundo do Estado para criar política efetiva no Estado de Minas Gerais. Um outro projeto institui o Fundo de Estruturação do Ministério Público e o Fundo Especial de Garantia do Acesso à Justiça e estabelece as regras de funcionamento. Oferecer mais segurança nas escolas é o objetivo do projeto do deputado Bruno Engler. O texto foi aprovado com alterações ocorridas após debates e entendimentos entre os parlamentares sobre o tema. Está prevista a criação, por meio de sistema eletrônico, de redes de segurança colaborativas entre escolas e as polícias. Possibilidade de instalação de detector de metais na entrada de escolas, convocação de militares da reserva, a você colocar militares da ativa, seja durante o serviço ativo, seja você contratando-os, por assim dizer, no seu período de folga, ou seja, possibilita também ao militar vender o seu tempo para estar na escola. Já o projeto do deputado Noraldino Júnior estabelece novas regras para a criação e comercialização de cães e gatos de raça. Segundo o deputado, as alterações feitas à proposta inicial transformaram o projeto num marco da causa animal. Diferenciando os criadores que são éticos da criação clandestina,
que alimenta esse mercado. Ela traz responsabilidade aos tutores e traz uma proteção muito grande a todos nós, protetores de animais e às cidades. O plenário também aprovou em segundo turno o projeto do Tribunal de Justiça que altera a gestão de recursos da compensação por serviços gratuitos prestados pelos cartórios, o chamado Recomp-MG. Atualmente, os valores são depositados em conta do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil. Agora, o recolhimento dos recursos será regulamentado conjuntamente pelo presidente do tribunal e pelo Corregedor-Geral de Justiça. O projeto do deputado Arlen Santiago estabelece diretrizes para o funcionamento de empresas especializadas no controle de vetores e pragas urbanas. Colocando normas para que as empresas que cuidam dessa situação, que elas tenham uma destinação dos resíduos, dos problemas e que funcione realmente bem. 2 projetos da mesa da Assembleia passaram em turno único. Um deles institui o regime de previdência complementar para os parlamentares. O outro adequa fundo já existente à condição de fundo especial da Assembleia Legislativa, o Fundaleng. O projeto do deputado Zé Guilherme inclui a modalidade surdo-olímpica entre aquelas que podem ser beneficiadas pelo Bolsa Atleta e pelo Bolsa Técnico. Agora mesmo está tendo uma competição internacional para os surdos. Então é uma correção para que eles também possam, aquele atleta que é surdo, ele desenvolver e ter o direito também de ter essa Bolsa Atleta, para que possa custear, né, o seu treinamento em igualdade de condições com todos os nossos atletas paralímpicos. Deputados repercutiram na Assembleia a notícia da aprovação do PROPAG, Programa de Pagamento de Dívida dos Estados com a União. A proposta aprovada ontem no Senado é fruto de um trabalho conjunto que começou por iniciativa da Assembleia de Minas. A articulação política entre a Assembleia e o Senado da República para solucionar a dívida do Estado com a União teve um desfecho favorável para Minas Gerais. O Senado aprovou o projeto de lei complementar de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que cria o Programa de Pagamento de Dívida dos Estados. O PROPAG tem previsão de juros menores e parcelamento do saldo em até 30 anos. Deputados de todas as correntes políticas comemoraram a aprovação. É uma grande vitória, uma vitória dos estados, em especial do estado de Minas Gerais, um novo marco, uma nova condição que vai permitir, de um lado, o estado ter a capacidade de cumprir o seu compromisso da sua dívida e o outro, a União passa também a receber aquilo que é devido por parte dos entes federativos. Uma vitória para Minas Gerais é importante porque a gente deixa de empurrar essa dívida para frente. A Assembleia de Minas, através do nosso presidente Tadeu Martins Leite, teve um protagonismo nessa questão. E o que é importante, atendendo os anseios do povo de Minas Gerais. Os primeiros passos para a criação do PROPAG foram dados em 2023, a partir da insatisfação do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, com o plano do governo para o pagamento da dívida, que atualmente ultrapassa 165 bilhões de reais. A única saída apontada pelo Executivo seria a adesão ao RRF, Regime de Recuperação Fiscal. Tadeu Leite buscou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma alternativa política de renegociação da dívida com menor impacto para os serviços e as contas do Estado. Isso porque, no campo do ajuste fiscal, o RRF impõe durante 9 anos medidas rigorosas, como cortes de despesas, privatizações e reformas estruturais. Ainda limita investimentos do Estado, concursos públicos e a recomposição salarial do funcionalismo. E o que também é alvo de muitas críticas. Ao final de 9 anos, a dívida subirá dos atuais 165 para 210 bilhões de reais. Sob pressão da Justiça para retomar o pagamento da dívida suspenso por decisões liminares do STF desde 2018, o governo de Minas aderiu no último mês de agosto ao RRF. Mas a medida deixou uma brecha para a futura transição para o PROPAG. Além do pagamento em 360 parcelas com quitação definitiva da dívida no final desse prazo, por outro lado, o programa aprovado no Congresso abre a possibilidade de os estados transferirem ativos para a União como parte do pagamento. Como contrapartida, exige que os estados invistam em áreas como educação, transporte, segurança pública e enfrentamento às mudanças climáticas.
Espero que o governo do estado agora possa superar os entraves burocráticos, apresentar a sua proposta do que vai oferecer para a União como abatimento de pelo menos 20% da dívida e depois disso, Minas definitivamente integrar o Propag e poder retomar sua capacidade de investimento para poder investir em mais saúde, mais educação. O governador Romeu Zema consegue ter uma tranquilidade para poder, então, programar os gastos e os investimentos de Minas Gerais e continuar esse bom momento que Minas Gerais está vivendo, com muitas obras importantes. Numa rede social, o governador Romeu Zema agradeceu o empenho de Tadeu Leite e Rodrigo Pacheco na busca de uma solução definitiva para a dívida. Conforme a proposta, que aguarda a sanção presidencial, os estados terão até 31 de dezembro de 2025 para solicitar adesão ao Propag. A expectativa é que, já a partir de janeiro, o governo de Minas tome providências para aderir ao novo programa, o que inclui o envio de projetos de lei à Assembleia. Demos início a esse projeto em função daquele reclame da Assembleia Legislativa e na pessoa do Tadeu Martins Leite eu saúdo todos os deputados estaduais do meu estado que se dedicaram a esse tema e que veem hoje os frutos sendo colhidos a partir desse trabalho muito intenso, somando obviamente o trabalho da bancada do meu estado na Câmara dos Deputados, os deputados federais de Minas, que se dedicaram muito na defesa desse projeto na Câmara. Nós sabíamos que nós necessitávamos fazer não só um diálogo, mas uma construção coletiva com muitos. Congresso Nacional, obviamente a Assembleia, mas também governo do Estado e governo federal. E aqui eu acho que é fundamental que eu agradeça a todos esses que participaram, que construíram, que ajudaram nessa solução, que foi uma solução que nasceu em Minas Gerais e que hoje tomou, obviamente, uma solução para todo o país. E para falar sobre esse assunto, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Heitor, quais são os próximos passos que Minas deve adotar para poder aproveitar essas condições previstas no Propag? Pois é, Beguinho, o primeiro passo cabe ao lado credor dessa história, que é o governo federal, precisa sancionar o projeto. E isso, inclusive, foi mencionado aí por você na reportagem. O prazo para isso são 15 dias úteis. Bom, não se esperam, Beguini, dificuldades para essa sanção por parte do governo federal, nem vetos apresentados ao projeto, porque ele foi amplamente negociado também com o governo federal ao longo da tramitação, tanto no Senado quanto na Câmara. Inclusive, na votação final, na terça-feira, o relator do projeto lá no Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele retirou algumas alterações que tinham sido feitas lá na Câmara, exatamente porque elas não foram negociadas com a União. Então, houve aí esse sinal aí do Senado de que aquilo não estava consensuado, então precisava sair do Propag. Então, por isso também abre caminho para que não tenhamos vetos aí ao Propag por parte do governo federal. Agora vamos para o lado devedor da história, que é o governo do estado de Minas Gerais. A gente viu durante a repercussão da votação de ontem que o governador Romeu Zema foi a Brasília acompanhar a votação lá no Senado. Durante boa parte da reunião esteve sentado ao lado de Rodrigo Pacheco, acompanhando essa sessão lá no Senado, e deu uma entrevista coletiva logo depois da votação do Propag. O que disse o governador? Disse o seguinte, que a dívida de Minas sem o Propag é insustentável, palavra que ele usou aí para definir a dívida. Que a adesão ao regime de recuperação fiscal durante esse processo foi apenas um paliativo, que foi um acordo direto aí de Minas com o governo federal, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. O governador disse ainda que Minas não vai ficar com situação folgada nas suas contas, mas que pelo menos o Estado será viável, diferentemente do que acontece nos dias de hoje. O desequilíbrio fiscal está instalado no Estado há muito tempo. Perguntado sobre os próximos passos, exatamente a pergunta que você fez, Beguini, o governador preferiu não detalhar essas etapas, mas ele disse que no ano que vem, depois, logicamente, do Propag entrar em vigor, que o Estado vai cumprir todos os requisitos dessa nova forma de negociação da dívida com a União e que vai trabalhar pela redução máxima dos juros. Isso aí, pelo Propag, os juros podem ser até zerados. A dívida ser corrigida só pela inflação oficial do país, que é o IPCA, nesse índice. Agora, para isso, o Estado tem que cumprir 3 requisitos aqui, Beguini. Vamos lá. Repassar ativos do Estado para o governo federal suficientes para bater pelo menos 20% da dívida. E o governador disse que espera que a União aceite os ativos e participações que Minas tem na CEMIG, na Copasa e na Codemig.
Outra obrigação para zerar os juros. O Estado deve aplicar por ano 1% do que deve para a União no fundo compartilhado por todos os estados, que contempla inclusive aqueles estados que não estão endividados com a União. E por último, para zerar juros, Minas tem que cumprir investimentos obrigatórios, aqueles que você mencionou, ensino técnico profissionalizante, nas universidades públicas, obras de infraestrutura, saneamento, enfim, uma série de ações que o Estado tem que adotar também para fazer jus a juros zero e a correção só pelo IPCA. São vários compromissos que o Propag tem, contrapartidas que são exigidas do Estado, mas, Beguine, a gente viu que é unânime que a solução nascida aqui da Assembleia e que reverberou por todo o país com soluções para todos os estados, essa solução tem o poder de resolver definitivamente as dívidas bilionárias que os estados têm com a União. Assim esperamos, né, Heitor? É isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Assembleia. Boa noite. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Bem, e a Comissão de Saúde deu parecer favorável a vários projetos de lei de interesse de pacientes com doenças raras e atípicas em Minas. Acesso a tratamentos, capacitação de profissionais, debates e pesquisas sobre doenças fazem parte das propostas. 2 projetos que modificam a política de atenção à saúde materna e infantil no Estado passaram pela comissão. A primeira alteração do deputado Grego da Fundação é para garantir que maternidades, clínicas médicas e hospitais públicos ou privados em Minas informem pais ou responsáveis pelo recém-nascido sobre a existência dos testes do pezinho ampliado e da bochechinha. Os 2 exames detectam doenças genéticas, muitas delas raras. A outra mudança do deputado Doutor Paulo é para a garantia da investigação e do acesso aos exames necessários para a detecção da microcefalia, assim como o tratamento, conforme o protocolo de assistência do Sistema Único de Saúde. Doenças genéticas e raras também são tema de outro projeto que passou pela comissão. A preocupação da deputada Nayara Rocha é com as pessoas com ataxias cerebelares, distúrbios genéticos que causam degeneração progressiva do cerebelo e outras áreas do sistema nervoso central, levando a sintomas como perda de coordenação motora, desequilíbrio, fala imprecisa e problemas de visão. O texto aprovado pela Comissão de Saúde inclui a doença dentro da Semana Estadual de Doenças Raras, data que amplia o debate, a conscientização e a capacitação dos profissionais de saúde. Também recebeu parecer favorável a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfedema. A doença crônica é caracterizada pelo inchaço progressivo de braços ou pernas por acúmulo de linfa nos tecidos debaixo da pele, provocando problemas de circulação sanguínea. Pelo texto, o Estado deve promover campanhas de divulgação das causas da doença, garantindo acesso ao diagnóstico e tratamento, que inclui cirurgia, remédios e fisioterapia. Prevê também a criação de bancos de dados sobre o linfedema e a realização de pesquisas na área de saúde. E a Comissão de Cultura recebeu resposta do governo do Estado sobre os editais da Política Nacional Aldir Blanc. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo apresentou um cronograma para a distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc no ano que vem. Essa resposta veio em atendimento a uma demanda feita pelos parlamentares em uma audiência pública em novembro. Segundo a Secult, existe a expectativa de que sejam recebidas 12 mil propostas de projetos culturais que serão avaliadas pelos pareceristas da pasta. Hoje, eles são 72, mas existe a possibilidade de ampliação desse número. A expectativa é de que o empenho dos recursos seja realizado até o final de junho. Para o deputado professor Cleiton, a proposta é bastante positiva. A gente sai daqui satisfeitos. Você tem um cronograma que é factível, que é devidamente bem construído, e o que eu citei aqui, fiz uma análise de como estão os outros estados. E Minas, graças à nossa cobrança e também ao papel da Secretaria, sai na frente de muitos outros. Outro ponto abordado com a Secretaria foi a liberação de recursos do Fundo Estadual de Cultura. É absurdo, é imoral que o governo segure esse dinheiro. Mas não dá para a gente fazer a defesa da execução no ano que vem se o governo, a Secretaria mais especificamente, não está dando conta de gastar nem 20 milhões. Então, a efetividade nessa execução é importante, inclusive, para esse arcabouço na discussão de dar condições no ano que vem de exigir que o resto seja gasto cumprindo a nossa emenda. Nós estamos com esse planejamento de fazer
todos os editais, no mais tardar até março, porque a gente precisa aguardar a abertura da LOA. Então, eu não posso lançar edital em janeiro, mas eu posso trabalhar o meu edital em janeiro e lançar em março. Nesta, que foi a última reunião do ano, a Comissão de Cultura ainda apresentou um balanço das atividades realizadas ao longo do último biênio. Foram 82 reuniões, incluindo 47 audiências públicas e 330 projetos entregues ao plenário. Depois de 2 anos, a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer encerrou os trabalhos e apresentou seu relatório final. Uma política estadual de enfrentamento à doença deve ser proposta. O repórter Sidney Gomes tem os detalhes. São cerca de 80 páginas de relatório que trazem um panorama do combate à doença em Minas Gerais. A comissão extraordinária trabalhou por 2 anos. Foram 22 reuniões, sendo 11 audiências públicas. O colegiado foi criado para discutir a prevenção ao câncer, acesso a medicamentos e, principalmente, o prazo entre o diagnóstico e o início do tratamento, que, por lei, deve ser de 30 dias. Parlamentares destacam realidades diferentes, com regiões de Minas que não possuem sequer um mamógrafo, equipamento usado para detectar câncer de mama. Eles pedem atenção para áreas de vulnerabilidade social e racial. O presidente, deputado Elismar Prado, vai apresentar um projeto de lei propondo uma política estadual de enfrentamento ao câncer e um fórum técnico para visitar todas as regiões mineiras. Os casos só aumentam de maneira exponencial e vão aumentar cada vez mais. Então, propomos a lei do enfrentamento ao câncer em Minas Gerais e também o fórum técnico para fazer essa discussão, trazendo o governo do Estado para essa discussão e todas as outras forças, seja Ministério Público, seja Defensorias Públicas, seja as entidades do terceiro setor, que lutam e ajudam os pacientes oncológicos, reunir todas essas forças para fazer um grande enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. O recebimento de denúncias por usuários de aplicativos de transporte é tema de projeto de lei que recebeu aval na Comissão de Segurança Pública. Confira esse e outros detalhes que foram notícia hoje aqui na Assembleia. Passou pela Comissão de Segurança Pública o projeto do deputado Sargento Rodrigues, que cria um programa para receber de usuários de aplicativos de transporte informações para prevenção e combate à violência e à criminalidade em Minas. A proposta prevê que o sistema será administrado pela Polícia Militar. A medida é uma tentativa de coibir a crescente violência contra usuários e motoristas de aplicativos. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança indicam um aumento de 22% no número de roubos a motoristas dos apps entre janeiro e setembro deste ano. A Comissão de Minas e Energia aprovou 2 pedidos de providência que tiveram origem nas discussões participativas do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental. A comissão acatou a sugestão popular de pedir à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e ao Ministério de Minas e Energia estudos sobre investimentos, diversificação econômica e impactos socioambientais da exploração de lítio nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e no norte de Minas. O outro requerimento será encaminhado ao IDENE, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, para que a entidade avalie a possibilidade de fornecer kits fotovoltaicos para atender a comunidade de Luislândia, Japonvar e Arinos, nas regiões Norte e Nordeste do estado. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia também fez um balanço das atividades de 2024. Foram 10 visitas técnicas e um total de 79 reuniões. 55 delas correspondem a audiências públicas e de convidados, encontros que garantem a escuta da população pelo Legislativo Mineiro. Foram realizadas ainda 20 reuniões para analisar e emitir parecer a 60 projetos de lei. A comissão promoveu ainda 2 reuniões do Assembleia Fiscaliza e 2 debates públicos. Outra ação de destaque foi um Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, com 7 encontros no interior do estado e 3 dias de debates na capital. Ao longo de todo o ano, a Comissão de Educação também aprovou 604 requerimentos.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente fez um balanço das atividades desenvolvidas pelo colegiado em 2024. Foram 29 reuniões ordinárias, 27 extraordinárias, 2 reuniões especiais e 12 visitas técnicas. Ao todo, a comissão emitiu parecer para 24 projetos de lei. O deputado Tito Torres destacou também as ações do Legislativo na busca de soluções para minimizar os impactos da crise climática. Na reunião desta quarta-feira, a comissão aprovou ainda 5 requerimentos. Entre eles está a realização de uma audiência pública para discutir possíveis prejuízos ambientais à comunidade de Conceição do Mato Dentro com o alteamento da barragem de rejeitos localizada no município. 2 audiências públicas e uma de convidados estão previstas na agenda da Assembleia desta quinta-feira. Confira comigo os horários e os temas aqui na tela. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Direitos Humanos, no auditório da Assembleia, debate os 10 anos da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. A entidade atua no fomento e na busca de regulamentação dos medicamentos produzidos a partir da cannabis. Também às 10 horas da manhã, no plenarinho 2, a Comissão de Educação vai discutir uma medida do governo que determina que, a partir do ano que vem, 80% da carga horária da educação de jovens e adultos nos Centros Estaduais de Educação Continuada, os SESECs, da Grande BH, ocorrerão na modalidade de educação à distância. E às 2 horas da tarde, no auditório José Alencar, a Comissão de Meio Ambiente vai debater a relevância social e ambiental das brigadas de combate a incêndios florestais. Também serão entregues diplomas com votos de congratulações às brigadas. As audiências públicas e as reuniões em que são analisados projetos de lei podem ser acompanhados pela TV, pelo portal da Assembleia ou presencialmente. O endereço é Rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Sua participação é sempre muito bem-vinda. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento Mineiro e conteúdos da TV Assembleia você confere em almg.gov.br. E você pode seguir e interagir a TV pela rede social X ou Instagram. Boa noite, até amanhã.